Olá, tudo bom? Eu sou o Dr. Leonardo, pediatra, e hoje a gente está aqui para falar sobre cólicas do lactente. Tudo que o pai e uma mãe precisa saber sobre as cólicas do bebê nos primeiros meses de vida. Vem comigo. Em primeiro lugar, o que é cólica? Cólica é uma dor abdominal causada por uma contração muito frequente, muito forte, ou uma distensão da alça intestinal. E também pode ser causada por fatores irritativos, mas aí já é uma cólica secundária. Então, quando o bebê nasce, as conexões nervosas que ligam o cérebro ao intestino ainda não estão plenamente formadas, amadurecidas. E por estarem imaturas, o estímulo nervoso para esse intestino se contrair, ele pode ser muito mais forte do que deveria, ou muito mais frequente do que deveria. Então, ao invés do bebê ter uma contração intestinal harmônica, suave, ritmada, proporcional à frequência de alimentação e à quantidade de alimento que ele ingeriu, ele tem essas contrações muito fortes, muito frequentes. E isso vai melhorar apenas quando o bebê for crescendo, quando essas terminações nervosas forem amadurecendo, melhorando suas conexões e sendo mielinizadas. Outra coisa que pode causar a cólica no lactente são problemas relacionados à flora intestinal. Todo bebê, quando nasce, ele não tem flora intestinal, ele sai do útero da mãe sem nunca ter apresentado contato com qualquer bactéria. E ele vai aos poucos, através do contato com objetos, alimentos, com outras pessoas da família, recebendo bactérias e incorporando essas bactérias de forma suave ao seu intestino, a sua flora intestinal. E essa flora intestinal ela é importante porque ela vai ajudar a gente a digerir os alimentos. Então o bebê que está formando essa flora ele também pode ter cólicas porque a flora ainda está imatura, insuficiente em qualidade ou quantidade. Logo, a fermentação do alimento do bebê, em geral leite materno ou fórmula, pode ser uma fermentação diferente do que o bebê consegue aguentar. Logo, a formação de alguns resíduos que são irritantes do intestino e que podem provocar a formação também de gases. Então o bebê distende a barriga, distende as alças intestinais e começa a sentir dor. Outros motivos de cólica podem envolver irritações causadas por alimentos. Pode ser uma alergia alimentar, sendo a mais comum a alergia à proteína do leite de vaca. Pode ser uma intolerância alimentar. Em geral, a mais comum é a intolerância à lactose. Então o bebê pode enfrentar algum desses problemas também e ter cólicas por esse motivo. Poxa, doutor, e refluxo gastroesofágico? Eu ouvi que refluxo pode dar cólica. Veja, refluxo pode dar dor. A dor do refluxo é um pouco diferente, porque enquanto a cólica está lá embaixo no intestino, a dor do refluxo é uma dor mais alta. E existe um sinal para dor clinicamente significativa do refluxo no bebê, que é a criança erguer a cabeça, esticar o pescoço, uma tentativa de aliviar essa dor. Esse sinal é muito sugestivo de que a criança pode ter dor por conta do refluxo. Mas o refluxo, a alergia à proteína do leite de vaca, a intolerância à lactose, todas essas são causas secundárias. Não é um refluxo primário, um refluxo ligado ao amadurecimento da conexão nervosa do sistema nervoso com as alças intestinais ou ao amadurecimento da flora intestinal. Então, para cada uma delas, o pediatra vai fazer uma avaliação, vai conversar com a família, vai tentar entender sinais e sintomas daquelas cólicas para poder oferecer a abordagem, o tratamento correto e dar conforto àquele bebê e, por tabela, conforto àquela família. Mas qual é a definição de uma cólica do lactente? Há muito tempo em pediatria a gente trabalha com o seguinte conceito de cólica do lactente. A cólica do lactente é todo quadro de choro, irritação ou inquietação inconsolável que não pode ser justificado por nenhuma outra causa, isso é um diagnóstico de exclusão, e que dura pelo menos 3 horas, acontecendo em pelo menos 3 dias da semana e durando um total de pelo menos 3 semanas. Então é a regra do 3-3-3. Se o seu filho preenche esses critérios, se ele se enquadra nesses critérios ou próximo disso, vale a pena você conversar com o seu pediatra e ver se ele pode ajudar, se é possível que vocês estejam diante de um quadro de cólica do lactente. As principais medidas para você abordar a cólica do lactente, para você tentar minimizar o impacto da cólica do lactente, são comportamentais. Vamos a elas. Lembre que cólica é dor e você precisa oferecer ao bebê algo que alivie a dor. Existem algumas medidas não farmacológicas para você aliviar a dor, aliviar a cólica. A primeira delas é você colocar o bebê com a barriga nua contra a pele
nua da mãe ou do pai. O calor que a gente troca entre os corpos muitas vezes é um estímulo suficiente para acalmar aquelas contrações excessivas e para melhorar aquela dor. Número 2. Enrolar o bebê apertadinho em uma manta confortável. Número 3. Dobrar, flexionar as perninhas, as coxinhas do bebê contra a barriga do bebê de forma suave. Número 4. Dar um banho morno no bebê ou colocar uma compressa morna sobre a barriga do bebê. Cuidado para você não exagerar na temperatura e não queimar a pele do bebê, ok? Número 5. Procurar evitar um ambiente com muitos estímulos, um ambiente barulhento, muita luminosidade, um ambiente que facilmente pode irritar o bebê, tá? Porque, lembra que eu falei que existe uma imaturidade entre a conexão nervosa e as alças intestinais? Então, se isso aqui estiver irritado, se estiver tendo hiperestimulação, um dos sintomas possíveis é a cólica. Tentar estabelecer uma rotina regrada para as atividades do bebê. Ter a hora certa para comer, para dormir, para tomar o banho, para passear. Já está provado que os bebês que têm uma rotina regular, regrada, eles têm muito menos cólicas do que os outros bebês que têm uma rotina irregular. Tentar oferecer para a criança um estímulo que é potencialmente analgésico, como por exemplo um estímulo de sucção. A criança que está sugando, a criança que está se alimentando, a criança que está chupando um dedinho, chupando uma chupeta, ela pode, só por esse ato, sentir analgesia. Ela pode ter um alívio das dores que está sentindo. Esse é um procedimento muito utilizado, inclusive, para que a gente realize pequenos procedimentos dentro de um berçário, dentro de uma UTI neonatal. Quando a gente vai colher o sangue, antes de a gente espetar a agulhinha na veia do bebê, a gente oferece para o bebê uma luvinha molhada para ele sugar, uma pequena gazezinha enroladinha para ele sugar um pouquinho, tá? E essa sucção, ela ajuda o bebê a não sentir dor. Então, esse efeito pode acontecer também na cólica e muitos pais podem se surpreender com como fica simples aliviar a cólica do bebê. Basta estimular a sucção. Isso funciona muito. Por último, evita usar chás e outros preparados caseiros sem o conhecimento do teu pediatra e colocando talvez até o seu bebê em risco. Procura marcar uma consulta com o pediatra e leva a tua criança para uma avaliação caso você esteja muito preocupado, caso essas medidas todas que a gente falou não tenham surtido nenhum efeito. Por fim, vamos para o tratamento farmacológico. Lembra que cólica é dor, então a gente precisa, às vezes, aliviar essa dor com medicação. No Brasil a gente tem uma limitação porque os principais analgésicos que a gente utiliza, os mais simples, eles não são liberados para uso em menores de 3 meses. Então, pela bula, eu não posso usar dipirona, pela bula, eu não posso usar o ibuprofeno. Resta como opção o paracetamol, nas suas mais variadas apresentações. Então, se você tentou as medidas anteriores e você não teve sucesso, deixa lá o paracetamol e tenta dar uma dose adequada para o peso do seu bebê, já combinada previamente com o seu pediatra, para aliviar aquele quadro. Pode ser disso que ele precisa, do alívio da dor. Lembrando que todo analgésico vai ser sempre um sintomático, ele vai tratar aquele sintoma, mas ele não vai curar o seu bebê da cólica. Como eu falei antes, a cólica é uma daquelas condições em que a gente faz a brincadeira típica. Quando crescer, passa. É verdade, na medida que a criança cresce, que ela amadurece a flora intestinal, que ela amadurece as conexões neuromotoras do intestino, ela vai ficar melhor. Depois que a criança passou dos 3 meses, aí você pode tratar a cólica do lactente com outros analgésicos quando você precisar aliviar aquela dor. A dipirona já está disponível, o ibuprofeno já está disponível. A escolha você vai fazer junto com o seu pediatra. E por último, a gente tem uma opção farmacológica para ajudar com a cólica do lactente, que é o probiótico. A gente tem um probiótico muito estudado para tratamento da cólica, que é o lactobacilo. O nome científico é Lactobacillus reuteri. Esse probiótico já demonstrou eficácia em diversos estudos e em meta-análises, então já existe uma evidência científica robusta de que ele ajuda a aliviar as crises de cólica e ele reduz a frequência das crises no bebê que tem cólica, mas apenas nos bebês que estão em aleitamento materno. Não existe evidência de que esse remédio funcione bem nos bebês que usam fórmula. A gente pode tentar, mas a evidência robusta realmente é para os bebês que estão em aleitamento materno.
Nos casos em que você não tiver sucesso com as medidas comportamentais, consulta teu pediatra, ele vai fazer uma avaliação, vai fazer uma pesquisa por causas secundárias, como as alergias, intolerâncias e outros problemas, e vai decidir junto com você um plano, uma abordagem farmacológica para que você tenha conforto, para que o seu bebê tenha conforto, para que essa família fique bem. Afinal de contas, quem vive o que é um bebê com refluxo sabe o sofrimento que é você tentar de tudo e aquela dor não aliviar. Começa a doer também o coração do pai e o coração da mãe. Sem falar nas noites de sono perdidas e no desespero que a gente fica preocupado que aquela criança possa ter algo mais grave, esteja realmente sofrendo por algo que possa ser de risco. Mas graças a Deus, a gente aprende a lidar com isso e a gente aprende a cuidar da melhor maneira possível para que esse bebê tenha o máximo de conforto. Se tem alguma dúvida, manda pra gente. Vou ficar muito feliz de responder. Um abraço e até a próxima.